Então, gente, vamos lá, né? Como a gente viu no último vídeo, existe um valor máximo e um valor mínimo para os autovalores de LZ. Então vamos começar pelo máximo, tentar buscar pelo máximo. Né? Vamos chamar o máximo autovalor de LZ de MIT. T de top, né? Que é o do topo, o máximo. Tá? Eu tenho que impor esta condição. Ó. Se eu tentar aumentar o máximo autovalor, não pode dar nada, tem que dar zero. Não pode me dar mais um autovalor. Então tem que dar zero. Né? Então, essa daqui é a equação que eu vou tentar impor sobre a autofunção correspondente ao máximo autovalor μt. Então, ft é o autoestado correspondente ao máximo autovalor μt. Tá? Eu vou chamar, né, vou escrever μt como h cortado L. Né? Vamos ver mais adiante porque já vou adiantando que esse L tem a ver com o mesmo L que aparece nos harmônicos esféricos. Tá? E eu sei que H cortado tem unidades de momento angular, né? Então L vai ser um número sem unidades, adimensional, né? E aí eu sei que existe esta equação, né, de autovalores e autoestados, né? O operador LZ aplicado ao autoestado Ft me dá o autovalor μt, que é H cortado L, Ft. Ao mesmo tempo, né, eu sei que Ft também é autoestado de L ao quadrado, com um autovalor lambda, diferente de μt, né? Então eu tenho também esta equação, né? O L ao quadrado aplicado a Ft, né, que é o autoestado, gera um autovalor lambda vezes Ft. Tudo bem? Então eu tenho essas três equações aqui para trabalhar, né? Ft é um autoestado de Lz com autovalor h cortado L, também é um autoestado de L ao quadrado com autovalor lambda, e eu tenho que impor que tentar aumentar Ft tem que dar zero. Aplicar o operador levantamento a Ft tem que dar zero, porque Ft é o autoestado correspondente ao máximo autovalor, que não pode ser aumentado. Quando eu faço essas contas, né, vocês vão ter que acompanhar aqui, eu não vou falar tudo, é uma série de operações algébricas com operadores que vocês precisam, inclusive uma relação intermediária aqui. Tá? Quando vocês fazem isso, você descobre esta relação aqui, ó, entre lambda, que é o autovalor de L ao quadrado, e o L, né, que tem a ver com o autovalor máximo de Lz, que é o h cortado L. Tá? Essa expressão L, L mais 1 já apareceu antes, lá no caso dos harmônicos esféricos. Pode voltar naquela aula de quântica em 3D, que vocês vão ver em algum lugar lá o L, L mais 1 aparecendo. Isso não é coincidência, tá bom? Tem tudo a ver com aquilo lá. A gente vai ver depois exatamente o porquê. Por enquanto parece coincidência, né? Mas não é. Tá? Então, por enquanto eu achei uma relação entre o alto valor de lambda e o máximo alto valor, perdão, o alto valor lambda de L ao quadrado com o máximo alto valor h cortado L, ou L, né, do Lz. Tá? Guardem esta relação aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o mínimo alto valor de Lz. Né? Vamos supor que ele tem um alto valor H cortado L barra. Esse aqui é o mínimo alto valor de Lz e o autoestado correspondente é FB, né? B de bottom, que é o menor, né? Lá no fundo. Certo? Se eu tento abaixar este autoestado, tem que dar zero, porque eu não consigo abaixar além do mínimo. Certo? Então eu tenho que impor esta relação. Eu sei que vale isso daqui para o Lz, né? E aplicando a relação que a gente viu aqui no último slide, que eu acabei não falando, né? Vocês podem conferir. Aplicando esta relação e simplificando, você vai descobrir que lambda também é igual a uma certa relação com o mínimo alto valor h cortado L barra. Tá? H cortado L barra, né? Repetindo, é o mínimo alto valor de Lz para o valor lambda de L ao quadrado. Né? Então eu achei duas relações. Ó. A relação entre lambda e o máximo alto valor de Lz, o L, né? E a relação entre lambda e o mínimo alto valor de Lz, que é o L barra. Agora, lambda é o mesmo nos dois casos, né? É o mesmo, para o mesmo alto valor lambda de L ao quadrado, eu tenho vários autovalores de Lz, como a gente viu nesse slide aqui, né? Cada autovalor de L ao quadrado tem vários autovalores para Lz. Então, eu achei aqui relações entre o lambda, que é um autovalor de L ao quadrado, com o máximo L e o mínimo L barra. Mas eles são iguais, o lambda é o mesmo nos dois casos. Então, eu igualo as duas expressões que eu encontrei para lambda.
em função de L e L barra, né? Montando esta equação e resolvendo para L barra, eu descubro que o L barra é L mais 1 ou L barra é o menos L. Vocês podem tentar resolver isso, tá? Inclusive na lista com este exercício aqui, é a lista 3, tá? Agora, esta primeira opção aqui não é possível, não tem cabimento, não tem sentido físico, né? Porque como o mínimo vai ser igual ao máximo mais 1, o mínimo tem que ser menor que o máximo, né? Para começar. Então essa equação não faz sentido físico. Sobra então esta daqui, tá? L barra, o mínimo tem que ser igual ao menos o máximo, né? Então, por exemplo, se o L for 5, o L barra é menos 5, né? É isso que está falando. Então o mínimo é o número qualquer L, o máximo é um número qualquer L e o mínimo é o menos L. Tá? Agora, veja também que L e L barra não podem ser complexos. Por quê? Segundinhos para você pensar. Porque eles são autovalores de operadores hermitianos, né? Que representam observáveis, coisas que você pode medir, né? E você só pode medir coisas reais. Então, L e L barra, ou seja, o L, né? Tem que ser um número real, pelo menos. Não pode ser complexo. Tudo bem? E aqui está, então, a nossa conclusão, né? O L barra é igual ao menos L. O mínimo é igual ao menos o máximo. Isso nos leva à seguinte conclusão, tá? Ó, eu não vou fazer passo a passo aqui, não. Mas vocês podem tentar se convencer disso que está escrito aqui, tá? No final das contas, você vai descobrir que o L tem que ser igual ao inteiro sobre 2. Nzão aqui é um número inteiro, tá? Dividido por 2. O que significa, né, que o L pode ser ou um número inteiro, se o nzão é par, ou um número semi-inteiro, né? Ou seja, é metade de um inteiro, se o n for ímpar, né? Então, por exemplo, se o n for igual a 4, o L é igual a 2. Agora, se o n for igual a 5, né, o L é 5 meios, 2,5. É um semi-inteiro. É um inteiro pela metade, né? Além disso, ó, já que o L é um número inteiro, né, e o L tem a ver com os autovalores de L ao quadrado, né, relembrando, tá aqui, né, ó, L, acho que tá aqui, ó, é lambda, né, que são os autovalores de L ao quadrado, só pode ser um número inteiro. Então, os autovalores de LZ também precisam ser números inteiros e vão de menos L até mais L, né? Como a gente tinha descoberto antes, né? O mínimo autovalor de LZ é o menos L e o máximo é o mais L. Então eles têm que ser também um número inteiro. Eu posso escrever μ como um mh cortado, né? Um inteiro vezes h cortado, que vai de menos L até mais L, né? E pode apostar que não é só coincidência que eu estou usando m e L neste caso também, né? São os mesmos números quânticos que apareceram no caso da quântica em 3D nos harmônicos esféricos, tá? Então a gente acabou de descobrir que a gente pode indexar as autofunções de LZ por números quânticos L e M, né? Então, ao invés de escrever simplesmente f, como eu fiz aqui no começo, ó, né, eu falei que as autofunções são dadas por um f qualquer. Na verdade, você pode indexar com dois números, né? L e M, né? Porque eu sei que eles dependem de dois números inteiros ou semi-inteiros, né? E aqui estão os autovalores. Ó. Os autovalores de LZ são dados por mh cortado e o m vai de menos L até mais L. E os autovalores de L ao quadrado são dados por L mais 1 h cortado ao quadrado, né? Sendo que um L ou é um número inteiro ou é um número semi-inteiro, por enquanto, né? Falta agora a gente apenas encontrar os autoestados, e apenas entre muitas aspas, né? Porque é uma conta difícil. Mas lembre do spoiler do slide 5, que dizia já que são os harmônicos esféricos. Tudo bem? Vamos então falar mais uma coisa para terminar este vídeo, que é a quantização de LZ, né? Esta figura aqui está ilustrando o caso em que L igual a 2, tá? E a gente vai ver o que acontece com as componentes LZ deste valor. Lembrem, né, que L igual a 2 significa que os autoestados de LZ são dados por L mais 1 h cortado ao quadrado, então 2 vezes 3 h cortado ao quadrado, né, que tá aqui, ó, 2 mais 1 h cortado ao quadrado, que dá 6 h cortado ao quadrado. Este daqui
se você medir o módulo de L, né, ou seja, medir L ao quadrado, e achar 6h cortado ao quadrado. Né, e aí você descobre que o L é igual a 2, porque eles são dados por L mais 1, H cortado ao quadrado. Né? Tirando a raiz quadrada disto, você vai descobrir que o módulo de L é isso aqui, mais ou menos 2,45H cortado, né? Que é um pouco maior do que 2H cortado. E geralmente L é maior que LZ. São iguais, como a gente vai ver daqui em breve aqui, só no caso trivial em que L é igual a 0, né? Não é difícil de ver, né? Porque quando L é igual a 0, o M é igual a 0. Então eles têm, o LZ é 0, né? E o L também é 0. A medida possível. O único autoestado possível para L igual a 0 é M igual a 0. Mas quando L igual a 2, como a gente está vendo aqui, né, existem várias opções para o alto valor de LZ. Pode ser, vai de menos L até mais L. Então pode ser menos 2, H cortado, menos 1, H cortado, 0, mais H cortado e mais 2H cortado. Né? Então aqui eu tenho várias opções para o L. Né? O L pode estar apontando nesta direção. Nesse caso o M seria 2, né? Menos 2H cortado é o alto valor, perdão, mais 2H cortado seria o alto valor de LZ. Poderia ser 1, 0, menos 1 e menos 2. Mas nesse desenho o LX e o LZ estão indefinidos, né? Este vetor aqui, por exemplo, com M igual a 2, né? Poderia estar apontando em qualquer uma das direções aqui neste círculo, né? Com o LZ constante. Então eu só consigo determinar o L ao quadrado, ou o módulo de L, com um das componentes, por exemplo, o LZ. O LX e o LY não tenho como determinar, né, porque eles não comutam entre si. LX e LY não comutam entre si, LZ e LX não comutam entre si, e LZ e LY não comutam entre si. Né? Eu só posso medir L ao quadrado, ou o módulo de L, e um dos componentes, por exemplo o LZ, como eu estou trabalhando aqui. Né? Aí sim, dá para achar qual é o L e qual é o LZ. LX e LY continuam indefinidos, então eu estou representando aqui por essas figuras. Né? O momento angular está quantizado, não pode estar apontando em qualquer direção. Né? Por exemplo, não pode estar apontando numa direção aqui entre essas duas setas, não tem possibilidade. Ou está aqui, ou está aqui. Mas pode também estar em qualquer uma das direções aqui para o mesmo LZ. Eu não sei qual é a direção que ele aponta. Certo? Né? Então, como eu falei antes, né, LX, LY e LZ não comutam, são incompatíveis. Não dá para medir os três ao mesmo tempo. Né? Mas dá para medir o módulo e um deles. Então eu posso medir o módulo de L, por exemplo, vai dar aqui ou aqui, né? E medir o LZ. Aí eu sei que, por exemplo, vai ser este vetor ou qualquer outro vetor com o mesmo LZ, certo? E aí é o que estão indicando esses círculos de latitude na figura aí, na indeterminação da direção do momento angular. Eu sei qual é o módulo e qual é a projeção LZ, mas a direção exata eu continuo não sabendo, e não tem como saber. Tá? Elas continuam indeterminadas depois da medida, porque o LX e o LY não são compatíveis com o LZ. Tá bom? Então é isso, gente. Na sequência, a gente vai começar a ver quais são as autofunções do momento angular, tá? Então até a próxima. Valeu!